Vou começar falando um pouquinho a respeito do corpo, do movimento e das emoções, né. O que que é esse corpo, né, quem é esse corpo? É muito interessante falar sobre isso, porque a gente não consegue pensar a criança, pensar o ser humano, sem o corpo, né, é a nossa casa, é a nossa morada. E é esse corpo, são as experiências vivenciadas, né, vividas, nesse corpo, que favorecem o desenvolvimento e todo o processo de aprendizagem. A base do desenvolvimento da criança, ela está, nas experiências vividas de movimento, né, nas experiências das sensações do próprio corpo, e isso começa, desde que a criança está no ventre materno, né. O primeiro órgão que se desenvolve no ser humano, ainda no ventre materno, é a pele, né. E a pele é o que traz as sensações táteis, né, as experiências táteis. E no ventre materno, o bebê, né, o feto, ele começa a viver as primeiras experiências, de sensações táteis, né, sentindo o líquido amniótico, ele começa a perceber o balanço, o movimento, o caminhar da mãe. A gente ouve muitas histórias, né, das mães que sinalizam, pra gente, em algumas conversas assim: "Ah, o meu bebê, ele sentia quando eu corria, quando eu andava, ele se movimentava quando eu parava", né. Então, isso leva a uma representação, esse movimento do bebê, esse movimento da mãe, leva uma representação simbólica, tanto para a mãe, quanto para a criança, né. E essas experiências, elas também já configuram as experiências posteriores da criança, a sensação de segurança, de bem-estar, de acolhimento, que começa aí no ventre materno, né. Isso é comum para todas as crianças, né, crianças neurotípicas, crianças com desenvolvimento atípico, elas tiveram as experiências táteis, sensoriais, né, as vivências nesse período intrauterino. E as famílias, as mães principalmente, que conseguem sentir, perceber, mais profundamente o movimento do bebê lá para os 4 meses, a mãe começa a sentir o bebê se movimentar, o bebê fazer uma pressão na parede uterina, né, que faz com que ela sinta o movimento do bebê, e isso vai ganhando um significado e um diálogo ali entre mãe e filho, né. Hoje a gente tem uma participação também muito mais efetiva dos pais, que também sentem, colocam a mão na barriga, sentem o bebê, se comunicam com ele, né, nesse período, tocam a barriga. Tem pais que relatam: "Poxa, ele se mexia muito, o bebê se mexia muito, e às vezes à noite, quando minha esposa, deitava, ele se mexia tanto, aí eu colocava a mão ali na barriga e ele se acalmava", né. A gente ouve muito esses relatos. Eu própria tive essa experiência, né. Minha última filha, ela mexia muito à noite, e quando meu marido colocava ali a mão, que aquecia, né, a região, algo ali acontecia que ela se acalmava e ela parava um pouco de se movimentar tanto e eu conseguia adormecer. Então, assim, essas são experiências de movimento, né. Então, assim, essa sensação do meu corpo, o corpo do outro, essa vivência relacional, ela começa com o movimento, né, ela se inicia com essa interação através do movimento e através das vivências corporais. E ela se carrega de significado. A gente vivencia esses momentos e a gente se carrega esses momentos, a gente dá significado, a gente ressignifica essa experiência de relação com o outro através do movimento. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse corpo, esse movimento, ele gera também aprendizagem. E aí isso começa muito cedo, né, ainda na gestação. E após o nascimento, né? O que que acontece após o nascimento do bebê? Essas experiências de sensações táteis, de movimento, de envolvimento com o ambiente, elas só aumentam, né? Elas só ganham uma dimensão mais complexa, mais inteira, né, mais plena, porque a criança, quando nasce, ela vai iniciar a descoberta do mundo. E o que que é essa descoberta do mundo? É a descoberta do outro, das sensações que o outro traz, é a descoberta dos objetos, das sensações que os objetos causam, né, em nosso corpo. Então, é a experiência de vivenciar o movimento e entender quais são as sensações que eu tenho com o meu próprio movimento, né? A criança, no primeiro ano de vida, ela tem aí uma aquisição em termos de desenvolvimento motor absurda, né? Ela sustenta a cabeça, ela rola, ela fica de quatro para engatinhar, ela ganha movimento, afina o movimento, né? Dos membros, ela fica de pé, ela anda. Então, assim, são muitas aquisições do desenvolvimento que acontecem ao longo do primeiro até os 2 anos de idade da criança, né? E isso vai se manter aí em ascensão, em melhora desses padrões de movimento ao longo do desenvolvimento. Mas é nesse primeiro momento que ficam inscritas no corpo do bebê, e quando eu digo ficam inscritas, simbolicamente, nas experiências vividas pelo bebê, o que ela vai absorver do ambiente, né? Então, quais são as sensações de prazer, né? Quais são as sensações de desprazer? Então, a criança começa explorando o ambiente a perceber essas sensações, a perceber e a vivenciar as suas emoções, né? E isso se dá, em primeira instância, na relação direta com a mãe, que é uma relação mais intensa no início, até por conta dos cuidados maternos, da amamentação, né? Do toque, do carinho, do aconchego. Hoje a gente tem os pais participando de forma mais efetiva, mais intensa desses momentos. Então, pais que cuidam, que dão banho, que acariciam, que fazem massagens, né? Que tocam esse bebê, que dão significado a esse corpo, né? Quando a gente brinca com a criança, o pezinho, quando a gente dá um cheiro no pezinho, ai, que pé gostoso, né? A gente tá dando uma noção ali de esquema corporal, de sensação. Quando a gente toca o pé, dá o nome pé, olha quantas aprendizagens a gente está causando para a criança. Primeiro, a gente está trazendo sensações, né? Através do toque daquela região. Segundo, a gente está dando nome àquela região, pé, e eu toco o pé. Então, eu sinto e ouço.
o nome daquele membro. E terceiro, a gente traz a emoção, o cheirinho, o beijinho no pé, ai que pé gostoso, o olhar no olho, né? A criança, geralmente o bebê tá deitado na posição de supino e a gente tá brincando com o pé ali, a gente tá próximo do bebê, a gente tá fazendo uma ação direta com o bebê, né? Olho no olho, uma interação. Isso é muito importante. Isso é importante também, Catula, para as pessoas autistas, para as pessoas com síndrome de Down, é extremamente importante para essas crianças também. Às vezes a gente pode até ter algumas dessas crianças que têm, né, algumas dificuldades sensoriais, táteis, né? Em consequência mesmo do transtorno do espectro autista, ou da síndrome de Down, né, ou da paralisia cerebral, alguns incômodos, e às vezes a criança vai reagir a isso. E tem muitos pais que, por conta disso, acabam deixando de investir, né, nessa relação mais direta, porque a criança sente um incômodo. Então a gente precisa encontrar uma forma de que essa interação aconteça, de que elas tenham uma dessensibilização desses incômodos sensoriais, que a gente descubra qual é o toque que gera prazer, qual é o toque que tem uma aceitação maior. Porque às vezes a gente faz um toque mais profundo e a criança se acomoda. Às vezes a gente faz um toque mais leve e a criança se acomoda. Então, assim, essas experiências, elas precisam continuar sendo vividas, né? A gente precisa continuar estimulando. E a psicomotricidade vem a trazer, né, esses recursos e esse olhar sobre esse corpo para que a gente consiga preencher esse corpo pelas sensações, né, consiga preencher esse corpo pelas emoções, né, pelas vivências, pela descoberta, né, desse corpo e desse movimento. E aí, a partir do momento que essa criança vai crescendo, ela vai ganhando outras dimensões, né, outras coisas. Ela vai aí ganhando mais autonomia, mais independência para se movimentar, né, para experienciar o ambiente, para explorar o ambiente. E quando ela explora o ambiente através do movimento, usando o próprio corpo, ela aprende, ela desenvolve o pensamento. Eu vou dar um exemplo. Quando uma criança ela olha para um brinquedo que está um pouco no alto, que ela tenta alcançar e percebe que ela não consegue alcançar, ela olha uma cadeira ou um banquinho e ela olha de volta para o lugar e ela empurra o banquinho e sobe no banquinho para alcançar o objeto, o que ela está fazendo? Ela está fazendo planejamento motor. Ela está pensando, ela está desenvolvendo o raciocínio. E quando ela está fazendo isso, ela está aprendendo. E, ao mesmo tempo, ela está vivenciando a experiência no próprio corpo, o quanto o meu corpo ocupa determinado espaço, o quanto eu preciso, né, subir para alcançar um objeto. Então, ela também está ganhando conhecimento de si mesma, das suas potencialidades, das suas possibilidades. Então, essas experimentações, proporcionar um ambiente para essas experimentações é extremamente importante, né? A gente tinha, antigamente, uma vivência mais plena dessa psicomotricidade, porque a gente corria, a gente brincava ao ar livre, com mais frequência, a gente tinha casas com mais espaço. Hoje a gente tem ambientes mais restritos, né? A gente mora, a grande maioria, em apartamentos, a gente evita que a criança se aproxime da janela, que olhe, que suba para olhar as coisas. Então a gente, muitas vezes, limita essa experiência de movimento. Então a gente, muitas vezes, precisa proporcionar que esse movimento aconteça, que essas experiências aconteçam, porque essas experiências corporais, de vivência corporal, de noção de espaço, de noção de lateralidade, que vão se construindo a partir do movimento, das experiências do próprio corpo, elas favorecem os processos de aprendizagem posterior. E aí eu diria que todas as crianças, independente se elas têm deficiências ou não, elas precisam desse espaço de vivência do movimento, de experiência corporal. Se a gente tem uma condição de deficiência, né, onde já é inerente ali um certo atraso de desenvolvimento, ou uma debilidade motora, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo uma dificuldade na relação com o ambiente social, a gente tem ainda mais a necessidade de investir, né, nesse espaço de desenvolvimento psicomotor, de experiências corporais e de experiências de movimento, né? A gente tem a obrigação de proporcionar esse ambiente para as crianças. Hoje em dia a gente tem muitas escolas investindo em atividade psicomotora, né, na experiência desse movimento, nas vivências, né, na exploração do ambiente. Através da exploração do ambiente, das sensações, eu percebo o que está quente, o que é frio, o que é áspero, o que é liso, e eu vou integrando essas experiências e essas vivências à minha percepção de mundo, né? Eu consigo também vivenciar a relação com o outro nesses primeiros anos de vida, que é muito voltado para o corporal, para o toque. Eu começo a perceber, daí a importância tão grande de que a gente tenha uma relação saudável com a criança, né? Eu vou perceber o que é aversivo, o que é saudável, o que é positivo, o que eu sinto de forma positiva na relação do toque, na relação com o outro. Então é assim que eu vou integrando meu conhecimento de mundo, meu conhecimento de ambiente e meu conhecimento social, relacional com o outro. Então, assim, eu considero que experienciar o movimento, vivenciar o movimento, experienciar o próprio corpo, vai trabalhar de forma, assim, muito importante o desenvolvimento cognitivo, não só o desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, né, as relações de segurança. Por exemplo, quando a gente tem pais que se sentem seguros em permitir, autorizar que a criança explore o ambiente, a gente gera na criança uma sensação muito maior de segurança, de se sentir seguro e com autonomia para novas descobertas, né? Como é que funciona isso, Catula? Vamos pensar numa criança de 1 ano e meio, ali já caminhando, né, já conseguindo explorar o ambiente, explorar objetos, né? Se eu estou num ambiente com a mamãe, com o papai, e eu estou observando, tocando as coisas e tal, geralmente a criança com desenvolvimento neurotípico, ela vai, ao se afastar da mãe,
né, ela vai olhar para trás em algum momento e a mãe vai, né, dar um sinal social de que tudo bem, pode ir lá, né. Então, assim, a mãe precisa estar atenta aos movimentos do bebê, mas ela também precisa autorizar que ele faça esse movimento com autonomia. Ela vai dar suporte, ela vai dar apoio, ela vai estar ali para proteger se necessário ou para evitar as situações de risco, mas ela vai autorizar essa experimentação, porque a partir do momento que eu autorizo essa experimentação, eu gero experiências, né, positivas de desenvolvimento. E aí, em relação às crianças deficientes, né, muitas delas conseguem e buscam essa exploração, e elas precisam também ser estimuladas, né? Ah, Catula, mas minha filha tem dificuldade na marcha, minha filha não consegue ficar de pé, o movimento dela é um movimento diferenciado, ela precisa experienciar o movimento da forma como ela consegue. Por quê? Porque experienciando o movimento dela, ela vai encontrar meios para desenvolver as potencialidades, para desenvolver as aprendizagens, e ela vai se adaptando ao formato dela de se movimentar, de se relacionar com o ambiente. Então, ela não pode ser privada, né, de estabelecer esse movimento, ela precisa ser estimulada, motivada a se movimentar, a exercer o movimento. E uma criança autista, Catula, vamos dizer uma criança autista mais grave, que fica mais apática, não olha para o ambiente, não olha para as pessoas, não se socializa tão bem, não busca esse contato, essa exploração do objeto. Como que eu faço? Eu a estimulo a buscar, eu trago os objetos até ela, eu levo ela até os brinquedos, até as brincadeiras, até as pessoas. Eu estimulo esse processo do brincar, porque isso vai favorecer o desenvolvimento posterior, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, né? Então a gente precisa continuar estimulando para que esse desenvolvimento aconteça, né? E aí seja em qualquer condição, né? Seja nas questões do desenvolvimento neurotípico, que a gente sim precisa estimular o desenvolvimento, né? Principalmente hoje, seja no desenvolvimento atípico, né? Então a gente sempre precisa proporcionar um ambiente que favoreça a experiência do movimentar-se, a experiência das vivências com o próprio corpo, né? Às vezes, quando a gente recebe uma criança de 3, 4 aninhos, né, ou que acabou de receber um diagnóstico, ou está em processo de diagnóstico, a gente começa a fazer um trabalho, que a gente, né, inclui no ambiente estímulos sensoriais, estímulos de vivências sensoriais, de vivências de movimento do corpo. Às vezes os pais falam, nossa, eu nunca pensei nisso, né? A gente às vezes trabalha com gelatina, com geleia, com coisa que suja mesmo, porque eu estou ali, né, às vezes até com objetos ásperos, com esponja, e o quanto que isso agrega em termos de conhecimento, e o quanto que isso, muitas vezes, ajuda a criança, por exemplo, a estabelecer relações de mais segurança com o ambiente. Né? Uma criança que antes, por exemplo, ia sem pensar próximo do algo quente, né, com risco de se machucar, ela, a partir das experiências ali sensoriais, de movimento, táteis, ela começa a perceber que, opa, quando é quente eu preciso me afastar. Então, isso nos mostra o quanto que é importante as experiências no corpo, no movimento, nas sensações, e o quanto que o ambiente e os adultos, as pessoas que se relacionam com essa criança, fazem parte dessas descobertas, e fazem parte também em gerar sensação de segurança, de bem-estar, de tranquilidade, né, de autorização para essa exploração do ambiente. Eu sei que muitas vezes, quando a gente recebe uma criança com deficiência, né, com algumas dificuldades, a tendência é uma certa superproteção. A gente pode equilibrar isso, né? O não proteger e o super proteger são prejudiciais no mesmo nível, tá? Então a gente precisa encontrar o meio termo, que é o equilíbrio, é proteger, mas permitir à criança vivenciar o seu corpo e os seus movimentos, né? Eu vou estar atenta, eu vou estar com o olhar direcionado para essa criança, eu vou até estimulá-la, né, a buscar essa exploração, a buscar essas vivências, mas eu não vou impedir que ela vivencie experiências que são positivas para ela em termos de aquisições desenvolvimentais. Então, assim, essa é a parte, assim, que é primordial para o desenvolvimento da criança, né, que é favorecer que ela vivencie, de fato, essas experiências através do corpo, né, e aí a gente consegue observar o que motiva o comportamento dessa criança, né, qual é o tipo de brincadeira, de atividade, como é esse brincar, como são essas experiências do brincar que a criança vivencia. A gente consegue fazer uma leitura do comportamento dela através da forma como ela brinca e como ela se relaciona com o ambiente social e com o ambiente físico, né? Então, assim, o que eu posso dizer em termos do desenvolvimento? Eu só posso dizer que a gente precisa estimular. O que eu posso dizer em relação ao desenvolvimento da criança deficiente? Que a gente precisa proporcionar para elas as vivências, né, dentro do contexto do ambiente, do social, da relação com o corpo, do movimento. A gente precisa proporcionar e a gente também precisa oportunizar a essas crianças, né, a experiência de descobrir a minha potencialidade, a minha percepção do ambiente, as minhas sensações diante desse ambiente. Então a gente precisa proporcionar isso para essas crianças. Elas precisam ter a oportunidade de vivenciar, elaborar melhor, modificar, adaptar e integrar essas aprendizagens ao seu processo de desenvolvimento. Então, esse é o ponto